Salve, salve, meus amigos alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Como é que tá aí o isolamento social? Tudo correndo bem? Graças a Deus aqui também. Eu sou o professor Birajara, vou dar para vocês hoje mais uma videoaula do sexto ano referente ao capítulo 7 da sua plataforma Eleva, né? A princípio, eu gostaria de dizer que é mais um grande prazer estar reencontrando com vocês nessa aula. Espero que a aula seja bem divertida, que vocês consigam entender muitas coisas também. A gente vai estar falando de um assunto que é interessante, muito interessante, faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E às vezes a gente, meio automaticamente, a gente acaba sabendo muita coisa a respeito disso daí, desse assunto. Só que sempre dá para a gente poder pensar mais um pouquinho e ter umas ideias mais legais. Então vamos lá. Pessoal do sexto ano, nosso tema é o capítulo 7, por que que o petróleo é tão importante para a sociedade, né? Realmente, quando eu penso em petróleo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é combustível, né? Gasolina, né? Poluição, energia que é feita a partir do petróleo, que faz o carro andar, né? E assim por diante. De vez em quando você vê seu pai falando assim, não, eu estou queimando petróleo demais, eu tenho que começar a economizar combustível, então vou arrumar um carro mais econômico, vou dar uma regulada. Mas a gente geralmente pensa no petróleo sob esse aspecto. Mas será que o petróleo é só isso mesmo? A gente já viu isso em alguns capítulos anteriores, né? Nós vamos rever algumas coisas, vamos aprender algumas coisas novas, ok? Então vamos lá. Então, o petróleo, ele leva milhões de anos para ser formado no subsolo, né? E como que isso acontece, né? Geralmente um material que já estava em decomposição de alguma forma, né, material orgânico, restos animais e vegetais, esse material muitas vezes ele é soterrado e fica sob alta temperatura e pressão durante milhões de anos. E esse processo de decomposição gera um tipo de uma fossilização desse material e isso gera a formação do petróleo. Então o petróleo não é uma coisa que você consegue fazer, né? Petróleo é algo que já existe na natureza, em grande quantidade, faz parte dos processos que a gente chama de biogeoquímicos da Terra, né? Então ele é feito a partir da matéria em decomposição. Quando eles extraem esse líquido que vocês estão vendo aqui, por exemplo, ó, né? Esse líquido que está aqui, por exemplo, que é o chamado de petróleo bruto, é isso que geralmente é armazenado em barris, os chamados barris de petróleo que são comercializados aí e que até garantem o poder de alguns países em relação aos outros, justamente pela condição que eles têm de ter mais ou menos petróleo. Hoje a riqueza mundial está em cima de quem tem ou quem não tem petróleo, porque o petróleo é fonte de energia, né? E é um óleo, né? O petróleo ele é um óleo, né? É grudento, pegajoso, né? Os níveis de viscosidade desse óleo vão garantir se esse óleo ele é de melhor ou de pior qualidade, esse petróleo tem um potencial maior ou menor. Então, o petróleo também não é tudo igual, não. Tem, né? Tem petróleo melhor e tem petróleo pior também, né? Em relação à produção dos derivados, né? Principalmente os combustíveis, né? E ele é o que a gente chama de recurso natural não renovável. Ou seja, quando você queima o petróleo, você gera energia, gera os resíduos, né, gás carbônico, outros resíduos até tóxicos para os seres humanos e prejudiciais para a natureza, no caso, você não tem como fazer esse material todo virar petróleo de novo, né? Então, por isso, o ser humano, se fosse fácil a gente fabricar petróleo, né, não tinha essa briga, essa guerra toda, né? E, infelizmente, também a gente também não consegue, né? Senão o índice de poluição seria maior ainda no planeta, se a gente tivesse essa capacidade, né, de produzir petróleo, né? Se nós gastaríamos muita energia para produzir petróleo, não compensaria. Alto potencial energético, está até grifado, né? Alto potencial energético. Então, ou seja, o petróleo, né, hoje é a principal fonte de energia no planeta. E não é só para combustível, gasolina, essas coisas, não. O petróleo também é usado em alguns países que não tem, igual a gente tem no Brasil aqui, por exemplo, as hidroelétricas para produzir energia elétrica. Então, eles usam a chamada usina termoelétrica. E essa usina queima petróleo, queima outro material que a gente vai falar mais para frente, porque a gente chama carvão mineral também, para geração e produção de energia, né? E gera poluição, claro, né? Então, quais são os derivados do petróleo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso daí, então. O que é derivado? É o que vem a partir do petróleo. O que eu posso produzir a partir do petróleo? O que eu posso derivar do petróleo, né?
Então, o petróleo vai passar por aqueles processos que a gente já estudou nos capítulos anteriores aí, né? Decantação, estão lembrados? Quando o material é mais denso, né, ele vai para o fundo, e quando é menos denso fica flutuando, né? Então, por exemplo, é tipo assim, já viu quando você vai fazer um suco para o almoço, né? E aquele suco, por exemplo, que você fez para o almoço, você misturou o açúcar, você deixou na geladeira até na hora do almoço, então que você chegou, o açúcar está todo no fundo, né? E aí você tem que misturar de novo. Então, na decantação é isso. Ou na piscina também, a sujeira vai para o fundo. O primeiro passo do petróleo é deixar ele descansar. Uma vez que esse petróleo está descansando ali, né, o material mais denso vai para baixo, menos denso vai para cima. Já é um primeiro processo de separação de derivados do petróleo. A filtração, a gente também já falou sobre ela, é um filtro, né? Então algumas partículas passam por esse filtro, outras ficam retidas. E o principal a gente viu no capítulo anterior, tá? A chamada destilação fracionada. O que é o processo de destilação, basicamente? A gente falou em outra aula. Você vai aquecendo aquela mistura, né? E aí, aquelas que têm um ponto de ebulição menor, elas vão separando daqueles componentes que têm um ponto de ebulição maior. É como se quem tem o ponto de ebulição menor fosse evaporando primeiro e caindo num outro compartimento. Aí eu separo e aí vou fazendo isso em camadas, em fases, até eu conseguir ter a separação total do material. Então vocês podem perceber que, por exemplo, ó, o óleo cru, ele entra por aqui, tá vendo? Ele tem um aquecimento, essa chamazinha está indicando o aquecimento, ele chega quente aqui, e a primeira parte, a mais grossa do petróleo, vai formar o que chama de betume. Betume é um material bastante utilizado para a produção de asfalto. Tá? Então aquele piche, já viu quando o pessoal está tampando buraco na rua, né? Contagem de Belo Horizonte, então nem se fala, né? Parece uma coxa de retalho, vai remendando buraco daqui, um buraco dali, o tempo todo. Então isso vai, aquele material, aquele piche, ele vem a partir desse betume aqui. É um material grudento, pegajoso. Você passa de carro depois que acabou de tampar o buraco, fica cheio de pintinho no carro, difícil de limpar, de remover. É um saco tirar aquilo dali. Depois, a segunda etapa, vem óleo lubrificante, óleo combustível, né? Daqui desse óleo combustível aqui também é um óleo mais bruto, mais grosso, que vai utilizar em alguns tipos de equipamentos maiores de grande porte, como navios, por exemplo, né? Depois vem o diesel, que também é um óleo, utilizado para a gente, cidadão, aqui nas caminhonetes, por exemplo, alguns carros são movidos a diesel, que é um tipo de óleo, o óleo diesel. Depois vem a parafina. A parafina é aquela cera que usa para fazer vela e várias outras utilidades que tem por aí também. E nós vamos chegar nesse composto aqui, ó, que é o nafta, que eu vou estar falando com vocês daqui a pouquinho, que é muito importante também. E basicamente a gente conhece que é a gasolina e o gás de petróleo, que o gás de cozinha também, o butano, gás butano, ele também é um derivado do petróleo, ele vem disso daqui. Agora, em algumas regiões, as reservas subterrâneas formam já diretamente o gás. Então, por exemplo, a Bolívia é um país que extrai o gás direto do subsolo, então formam os chamados gasodutos. E esse gás também é um combustível, ele pega fogo, né, serve para você poder acender a chama do seu fogão, então também pode ser usado na indústria, em outros pontos também. Então tem um valor comercial considerável. A gente já viu que o gás de cozinha já não está tão barato assim, né? Cada vez vai aumentando o preço também. E já está mais frio também quando está chegando essa parte aqui de cima, tá vendo? Os derivados já foram separando, então a mistura vai subindo essa compartimentação de destilação fracionada. Falei com vocês da nafta, né? Vamos falar um pouquinho disso daqui. A nafta, ela pode sofrer um processo chamado de craqueamento. E esse craqueamento forma monômeros, são moléculas menores que podem se aglomerar e juntar, e a partir desse craqueamento você pode formar o que a gente chama de os plásticos, né? Então nós temos aqui dois tipos de plásticos, basicamente, aqui, os termoplásticos, que são aqueles plásticos mais maleáveis, aqueles que derretem com facilidade. Normalmente você usa muito em potes de shampoo, tá vendo aqui, de cosméticos, as garrafas PETs, por exemplo. A garrafa PET, não sei se alguém já deve ter visto, é um tubinho pequenininho. É aquecido e aquilo é soprado, inflado numa máquina e vira aquela garrafona lá de garrafa PET. É um termoplástico. O termo vem de calor, plástico, né? Então o plástico pode ser aquecido, né? E ser maleável, aqui no caso. Os termorrígidos já têm outras utilidades, são aqueles plásticos que são mais duros, aqueles que quebram, eles são até mais difíceis de derreter ou de queimar, né? Por exemplo, aqui tem até um exemplo, né? Esse aqui a galera conhece, né?
o joystick, né? A manete aí do videogame é um plástico termorrígido, termofixo. E a borracha também, ela também vem nesse processo aqui. A borracha também é um derivado do petróleo. Né? Só de curiosidade, né? A goma de mascar, os chicletes também, é um derivado do petróleo. Né? Então a gente colocou, saborizou aquilo, né? E a galera gosta de mascar um chicletinho aí de vez em quando. Não é isso? Tá, o que pode ser feito com um barril de petróleo? Dá uma vislumbrada nisso daqui, né? Olha lá, é muita coisa que tem interessante, né? Um barril de petróleo bruto, o que ele consegue produzir? Cera para 170 velas de aniversário. Nossa mãe. Ou 27 lápis de cera. Lubrificantes para... Num barril você consegue tirar, não quer dizer que o barril todo é virado, mas num barril você tira tudo isso aqui, ó. Lubrificante para produzir 1 litro de óleo para motor, cerca de 2 quilos de briquetes de carvão. É com um resíduozinho que sobra junto com o betume. Gasolina para conduzir... Num barril você consegue tirar gasolina para conduzir um carro de porte médio por mais de 450 quilômetros. Então, com um barril de petróleo, né, você vai quase que daqui no Espírito Santo. No Espírito Santo você vai quase que daqui na praia, por exemplo, com o equivalente de gasolina que é tirado de um barril de petróleo. A asfalto produzir cerca de 1 galão de piche para aplicar em telhados ou ruas também, que é um isolante, né? Um isolante de água, né? Cerca de 770 kW de eletricidade gerada por combustível residencial em uma usina. Gases, tá vendo? Olha aqui, restaria uma quantidade suficiente de petroquímicos nesse mesmo barril para servir de base produção. O que a gente pode fazer com que sobrasse isso aqui ainda? 540 escovas de dente, 750 pente fino, 39 camisas de poliéster, tipo essa aqui, ó, essa que eu estou usando aqui agora, 23 bambolês, 65 pá de lixo. Tipo assim, tudo é aproveitado no petróleo, né? Não se perde nem uma gotinha, né? Tudo pode se transformar de alguma forma. Do lado de cá eu estou mostrando para vocês aqui, ó, isso aqui é uma usina. A gente fala que é petroquímica, né? Usina que transforma o petróleo aí para poder fazer uma refinaria, né? Uma usina refinaria de petróleo. Então, obrigado pela atenção, jovens. Encontro vocês pelo mundo aí, né? Foi mais uma videoaula que o Bira pôde compartilhar com vocês. Quero deixar um salve, um alô aí para Duduca Maluca, do 6º ano, mais outros alunos que tem também, né? Isabela, Davi, Getúlio. E cada aulinho que tiver aí também, a gente vai estar dando um salve para cada um de vocês aí, tá? Apesar da distância, né, a gente continua presente o tempo todo. Nossos professores preparam suas aulas com vocês com muito carinho, com muita atenção. Espero que vocês tenham entendido, aprendido o conteúdo. Nesse tópico onde vai ter essa aula, tem as explicações certinhas de qual orientação que você tem para você poder dar uma estudada. Não deixe de assistir as videoaulas, elas são preparadas de forma que ajudem bastante vocês aí no dia a dia escolar de vocês também. Você geralmente recebe as atividades, vocês têm aí uma semana para poder estar executando essas atividades, e só se programar direitinho dá para fazer tudo sim, tá? As orientações dos exercícios estão todos aí, e ao final do término da semana que a gente está colocando os exercícios agora, eu coloco para vocês aí os gabaritos, para que vocês possam ter acesso, tá? Então, só observar direitinho, se organize, se programe, dá para todo mundo acompanhar as atividades. Dúvidas que forem da matéria, estou fazendo exercício, pô, Bira, não estou entendendo alguma coisa aqui? Pergunta, tá? Mas eu acho que vai ficar muito tranquilo sim, tá? Então, se precisar de fato, podem contar comigo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, galera.